Desde o colapso de um reservatório sobrecarregado na Califórnia após dias de fortes enchentes até um raro vídeo capturando o exato momento em que uma barragem de 95 anos sucumbiu ao seu próprio peso e uma catástrofe no Brasil que ocorreu com quase nenhum aviso, aqui estão 10 grandes falhas de barragens que foram registradas em vídeo. Edenville, Michigan, é uma pequena comunidade nas margens orientais do rio Tittabawassee, cerca de 1 quilômetro ao norte da cidade. Estava a barragem de Edenville, que represava os rios Tittabawassee e o Tobacco para formar o lago Wixom. Dizemos estava porque a barragem falhou em maio de 2020. Chuvas fortes atingiram a barragem de Edenville e a área ao redor, causando a falha catastrófica do lado oriental da barragem da terra. O influxo de água forçou os residentes de Edenville e Sanford a evacuar à medida que a água seguia para a barragem de Sanford, a cerca de 16 quilômetros de distância. Um residente sortudo estava lá para filmar o momento em que a barragem quebrou. There it goes. There it goes. There we go, there's the rush. Podemos ver um pouco da água escorrendo através da terra e da barragem. Talvez isso tenha sido tudo que o nosso cinegrafista precisava ver para saber que a barragem estava prestes a falhar. Finalmente, a pressão chega a seu ponto de ruptura e a lama e a grama deslizam para a frente, liberando toda a água. Um relatório de 502 páginas escrito por uma equipe de perícia independente culpou a falha e os danos da construção original em décadas de má gestão. Se aqueles responsáveis tivessem agido de forma diferente, poderiam ter evitado a ruptura da barragem. Basicamente, as pessoas que construíram a barragem de quase 100 anos atrás, nos anos de 1920, tomaram vários atalhos. Brumadinho, como todos sabem, é um município no sudoeste do Brasil com pouco mais de 40 mil habitantes. Também é o local da mina de ferro do Córrego do Feijão e o cenário de uma das piores falhas de barragens da história. Mas, em vez de reter a água, a barragem de Brumadinho continha subprodutos tóxicos de mineração, chamados de rejeitos. Em 25 de janeiro de 2019, a barragem de Brumadinho desabou sem aviso, provocando um enorme deslizamento de lama que engoliu a mina enquanto os funcionários almoçavam. A lama se espalhou por quilômetros pela floresta antes de alcançar o rio Parauapebas. Imagens da câmera estacionária colocam a catástrofe em perspectiva. Isso não é apenas um do lado da montanha. Tudo é um rejeito e está prestes a falhar. A parede de terra desmorona, levando um deslizamento de terra poderoso que elimina tudo em seu caminho. A lama e os detritos caem sobre a linha das árvores antes de seguir em direção à mina. O colapso da barragem foi responsável pela morte de 270 pessoas, principalmente funcionários da Vale, a maior produtora mundial de minério de ferro e níquel. Eles são a mesma empresa responsável por outro colapso catastrófico de Mariana, Brasil, 4 anos antes, mas vamos abordar isso mais tarde. Infelizmente, o colapso de Brumadinho matou 270 pessoas, principalmente funcionários da Vale que estavam almoçando quando a barragem desabou. Um homem, Elias Nunes, conseguiu escapar e contou a sua história para a BBC. Barragem Himalayan. Himalaia é um estado do norte da Índia frequentemente referido como Devbhumi, traduzido como Terra dos Deuses. O apelido vem dos numerosos templos hindus espalhados pela área. É também um estado himalaio, o que significa que seu povo está à mercê das montanhas. Em fevereiro de 2021, uma barragem glacial se rompeu nas montanhas, causando uma grande quantidade de água e detritos a descer em direção aos trabalhadores da hidrelétrica abaixo. Vários ângulos desse dia fatídico mostram a magnitude das montanhas. ये बेटा पार तो न गए कोड वो गए ये कौन फोन कर यार अड़क पाल में रेणी का है कंपनी का है आज वो तो नहीं होता
देखिए भाई तूफान आ रहा जबरदस्त कंपनी की तरफ जा रहा है ये कंपनी गए अरे मोरियार से हट रहा है ये मोरियार से मोरी तू भी हाल करो ये बड़ा ये की वो ये ज्यादा मोरियार सारा मोरी में Você pode ver que o que parece uma nuvem de poeira e detrito subindo de água em fúria. A água gelada rasga o vale e inunda a área abaixo. Talvez a parte mais assustadora seja o som ominoso baixo vindo da água corrente. Mais tarde, a água chega a uma barragem no vale, rapidamente rompendo o concreto reforçado. Muitos discutiram sobre o que causou o deslizamento que levou à falha da barragem. Alguns culparam as mudanças climáticas, enquanto outros atribuíram ao efeito dominó de desastres naturais. Um estudo de junho confirmou que a avalanche massiva de rochas e gelo causou a falha e subsequente inundação. Especialistas estimam que a avalanche tinha cerca de 27 milhões de metros cúbicos de rochas e gelo glacial. O gelo derreteu enquanto caía, o que levou à inundação. Barragem de Auburn. Existem vários megaprojetos que pareciam ótimos no papel, mas nunca foram concretizados. A Coffer Dam Auburn, em Auburn, Califórnia, é um desses projetos. Proposta como uma forma de controlar as inundações do Rio Americano, o conceito da barragem Auburn nasceu oficialmente em 1950. Levou 18 anos para a construção finalmente começar, começando com um túnel de desvio de 5,1 milhões de dólares para redirecionar o Rio Americano pela encosta da montanha. Mas tudo parou em 1975, quando um terremoto de magnitude de 5,7 atingiu a área de Sierra Nevada, a cerca de 80 quilômetros da barragem Auburn. Engenheiros e geólogos estavam preocupados que a barragem não sobrevivesse a um terremoto semelhante, então suspenderam o projeto até encontrar uma solução. Em 1979, os trabalhadores tinham uma função em uma cofferdam da terra feita de argila, areia e solo. Parecia que as coisas estavam finalmente avançando, mas chuvas sem precedentes em 1986 provocam o contrário. A água rapidamente encheu a Coffer Dam Auburn a ponto de sua capacidade de armazenamento e desvio ser excedida. Funcionários, temendo o desastre, começaram a liberar águas dos barramentos e montante. E foi exatamente isso que aconteceu. À medida que a água excedente transbordava sobre a barragem, o solo solto rapidamente começou a erodir. Embora projetada para fazer isso, a erosão ocorreu a uma taxa muito mais rápida do que qualquer um esperava. Não muito tempo depois de começar a transbordar, a erosão cavou seu caminho para o reservatório, aumentando muito a taxa de saída. Às 2h30 da tarde de 18 de fevereiro, quase metade da barragem já havia desaparecido. No final, uma tragédia ainda maior foi evitada pela rápida ação das autoridades para baixar o nível de água da barragem a montante, que conseguiu resistir ao desastre. O colapso despertou um novo interesse em construir uma barragem adequada, mas até 2022, a Coffer Dam Auburn é um poço de dinheiro de bilhões de dólares que provavelmente nunca será construído. Barragem Aca. Aika é uma cidade húngara em cerca de 35 mil habitantes. Está situada nas colinas das montanhas Bocconi e foi o local de uma falha catastrófica de uma barragem de rejeitos em outubro de 2010. A barragem retinha um mar de resíduos de bauxita, também conhecidos como lama vermelha, subproduto de processamento de bauxita em óxido de alumínio. Em 4 de outubro de 2010, o canto noroeste da barragem falhou, liberando cerca de 1 milhão de metros cúbicos de lama vermelha nas cidades e vilarejos próximos. A lama vermelha é uma sopa química e tóxica e, segundo alguns especialistas, pode ser radioativa. Imagens do pós-desastre da falha da barragem mostram tudo o que você precisa saber. O que parece uma praga egípcia é o que acontece quando uma barragem de lama vermelha desaba e inunda uma cidade desprevenida. Residentes trabalhavam incansavelmente para remover a lama tóxica das ruas, mas a lama está literalmente por toda parte. Mancha escadarias e até cobre um cachorro. Entre 80 a 90 pessoas foram hospitalizadas por queimaduras químicas e a inundação causou 10 mortes na área. No dia seguinte, as autoridades fecharam a produção na planta e ordenaram que consertassem a barragem. Na quarta-feira, o presidente da empresa disse que retornaria à produção no fim de semana e que a planta reabriu na sexta-feira.
O chefe da planta e os outros 14 funcionários foram absolvidos das acusações de negligência em 2016, causando revolta entre a população local. Barragem Lu. Lu é uma cidade de nível de prefeitura na província de Sichuan, na China, perto dos rios Dado e Min. Mais de 3 milhões de pessoas vivem na cidade, colocando-a entre Chicago e Los Angeles para comparação. Lu também abriga a estátua de Buda gigante, esculpida na montanha do século VIII e que retrata um Buda sentado massivo. Mas essas belezas naturais não impediram que uma barragem de deslizamento de terra destruísse uma grande parte da cidade em julho de 2019. Enormes quantidades de água e lama inundaram campos agrícolas e florestas ao redor da cidade, destruindo a estátua do Buda. Este clipe mostra o deslizamento de terra atingindo o campo de arroz e a inundação se espalhando pelas áreas agrícolas. A câmera rapidamente se move para uma parte onde a água está a vários metros de altura, cobrindo campos e ameaçando a estátua. Barragem New Cao. A barragem New Cao, na província de Atepu, no Laos, é uma das muitas barragens construídas na região. Em 11 de setembro de 2017, a barragem desabou após uma série de fortes chuvas, inundando uma área de 13 km². Além da perda de casas e infraestrutura, a barragem destruiu campos de arroz e desfez colheitas. No vídeo, você pode ver que a barragem começando a se romper, depois de a água começando a inundar a área ao redor e engolir os campos de arroz. Em 2019, mais de 60 famílias ainda aguardavam compensação pela perda de suas terras e propriedades, e a empresa responsável pela construção da barragem prometeu ajuda. Mariana, que fica em Minas, no sudeste do Brasil, é o maior desastre ambiental do Brasil desde 1990. O Rio Doce é uma das principais cursos de água da região. O seu fluxo continua levando o poluente até o Oceano Atlântico. O desastre afetou a água potável, fez com que animais morressem e levou 19 mortes, resultando na criação de uma crise humanitária. As empresas responsáveis pela barragem enfrentam acusações de homicídio e danos ambientais. Imagens da barragem que falhou mostram a magnitude do evento, enquanto uma câmera de drone fornece uma perspectiva mais ampla da destruição causada pela liberação dos rejeitos. Barragem Sardoba. Sardoba é uma cidade do Uzbequistão, localizada na região de Sirdarya, perto da fronteira com o Cazaquistão. Em 1º de maio de 2020, a barragem Sardoba falhou, derramando uma enorme quantidade de água sobre campos agrícolas e áreas ao redor. Imagens do evento mostram o fluxo violento de água que rapidamente se espalha para os campos e para o Cazaquistão. O custo estimado para reparar os danos foi de 1,5 trilhões de soms uzbeques, e a barragem foi finalmente reconstruída. St. Johnsbury é uma cidade em Vermont, nos Estados Unidos, e não é conhecida por ser o cenário de grandes desastres naturais. No entanto, em 2006, a cidade sofreu uma grande falha na represa de gelo. O colapso da represa de gelo liberou uma grande quantidade de água e gelo no rio, como mostrado neste vídeo. A força da água e do gelo em movimento cria uma correnteza poderosa e uma cascata que destrói tudo em seu caminho. O evento foi resultado do derretimento rápido da represa de gelo, que levou ao colapso e à inundação. Curtiu esse vídeo? Então se inscreve no canal e fica ligado para mais vídeos como esse. Ficamos por aqui, agradecemos a sua força e até mais!